Confira o que tem sido feito pelos pesquisadores da UFOP durante este período de quarentena. Oi, gente, tudo bem? Oi. Olha só, hoje a ideia é o seguinte: em meio a tantos documentos que estão sendo publicados, a gente trabalhar um documento que vem sendo, que eu acredito que é muito importante. Eu acho que vocês também acharam isso e por isso escolhido hoje. É o documento, é uma recomendação 5 de 2020. Ela foi editada em 14/5 da CREMERGE, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, que estabelece critérios objetivos para prioridade de alocação de pacientes em UTI. Eu, então, passo aí para você, Bruno, passo a bola para você levantar os principais aspectos desse documento, que são os aspectos que a gente pode começar a discutir e comparar com outros documentos. Tá. Essa é uma recomendação bastante interessante, porque é a única recomendação que eu vi que tenta unir diversos critérios e evitar, de alguma forma, a discriminação. Então, ela vai ter algumas partes bastante interessantes, como a que se refere especificamente a pessoas portadoras de deficiência física ou mental, vai dizer para não utilizar, em hipótese alguma, a faixa etária como critério, vai colocar sobre a formação das próprias equipes de triagem e, acho que aí é o ponto mais importante que a gente pode projetar na tela, que é o 2.2. Esse 2.2 estabelece os critérios para triagem e esses critérios, primeiramente, devem ser mensurados pelo instrumento SOFA. Esse instrumento, que é aí em tradução seria uma avaliação sequencial de falência orgânica, ele utiliza diversos critérios fisiológicos para determinação de um score de priorização do paciente. Ou seja, depois de considerar sistema respiratório, coagulação, fígado, cardiovascular, neurológico, renal e débito urinário, vai se chegar a um score final que, quanto maior, a gente pode dizer que menor é a chance de sobrevivência. E quanto menor, então, é mais recomendado que ele vá receber um tratamento, uma preferência, porque ele tem uma alta chance de sobrevivência. É claro que esse critério SOFA, ele está pautado principalmente ali naquele quadro agudo da pessoa. Então, ele vai se basear nesses principais scores fisiológicos. Mas, além disso, vai ser avaliada ainda, continua aí o 2.2, a gravidade das doenças de base, como as demências, disfunções orgânicas, câncer, síndrome de fragilidade, e ainda, mais no final, tem aqui, considera-se que quanto maior for a gravidade clínica inicial, quanto mais graves forem as comorbidades, quanto mais reduzida for a funcionalidade do paciente, menores as chances que ele se beneficie das medidas intensivas e seus recursos. Ou seja, assim se estabelece uma precedência para o UTI, mas uma precedência a partir de critérios clínicos. É interessante a colocação, porque eles são critérios mais objetivos, né? E o SOFA também, pelo que a gente sabe, ele é pré-pandemia, ele já existia antes mesmo da pandemia, né? E com todos esses critérios que você trouxe. Ao mesmo tempo, a gente tem aquela resolução 2156 de 2016, que a gente já falou muito dela, inclusive nós enaltecemos o significado dela. Em alguns dos nossos diálogos, a gente inclusive falou sobre a possibilidade do Conselho Federal de Medicina fazer uma releitura dessa resolução à luz da pandemia, porque já existia.
Yara, eu passo então aí a palavra para você sobre a ideia desses critérios da Resolução 2156, porque nesse documento do CREMERGE me parece que ele cita a Resolução 2156, mas também traz, como o Bruno trabalhou, né, o critério do SOFA como um critério objetivo. E aí eu queria que você já falasse sobre isso, e trabalhando um pouquinho dessas duas, né, desses dois critérios. Desde os nossos primeiros vídeos, né, quando nós já anunciávamos aí pelas experiências de outros países essa possibilidade de escassez de recursos, né, nós indicávamos a aplicabilidade dessa resolução 2156 de 2016, porque é a resolução sobre a temática que nós temos no Conselho Federal de Medicina, que, portanto, deveria, né, ser aplicada no caso. Mas nos parece também que ela é uma resolução extremamente ampla, né, que objetivamente não traz critérios aplicáveis diante de uma pandemia, principalmente, diante da necessidade de decisões rápidas, né? Uhum. Então, assim, eu acho que a gente não pode desconsiderar a relevância dela e nem a aplicabilidade dela, mas mesmo a indicando, nós, né, nós três, já verificávamos a necessidade de critérios objetivos de aplicabilidade. Então, nós começamos a observar que associações médicas e inclusive a Sociedade Brasileira de Bioética, nós vamos falar dessas recomendações depois, e inclusive outros conselhos regionais de medicina, mais especificamente, que é o que a gente está trabalhando hoje aqui, né, o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, o CREMERGE, adotou para então dar essa objetividade para a resolução 2156, o critério SOFA, que o Bruno, né, explicou para a gente do que se trata aí. Acredito, né, que dessa forma nós conseguimos verificar, a gente consegue ver palpável uma objetividade na escolha, né? A questão que eu coloco, e aí eu acho para discussão de nós três mesmo, se ao objetivar esses critérios, nós não estaríamos trazendo uma forma de discriminação, principalmente pela utilização, vai ficar utilização utilitarista, mas vou continuar assim, né? Na utilização desses critérios objetivos, mas de uma forma utilitarista. E eu vou explicar melhor o que eu estou querendo dizer. É que me parece, né, pelo que o Bruno apresentou aí do critério SOFA, que ele não é um critério utilitarista, ele é um critério objetivo que trata especificamente da análise, né, de elementos de falha de órgãos. Né? Então, a princípio, ele não seria de forma alguma utilitarista, pensando em salvar o maior número de vidas ou garantir o maior número de anos, né, de vida posteriormente à utilização dos meios da UTI. Contudo, o que a gente observa das recomendações das associações médicas, da Sociedade Brasileira de Bioética e, em certo ponto, até da própria CREMERGE, é um ideário de que essa objetividade do critério de score SOFA seja a partir de critérios utilitaristas. Ou seja, a aplicação objetiva em si não seria utilitarista, mas a fundamentação, né, na previsibilidade de que a utilização desse critério objetivo garanta o maior número de vidas salvas, a ideia de que garanta uma maior sobrevida, enfim, seriam critérios que guardariam em si uma possibilidade de discriminação, já que, a princípio, eu vou dizer assim, como regra, por exemplo, pessoas idosas e pessoas com deficiência não seriam ou não teriam um bom, né, score, ou, quer dizer, teriam um score alto e, portanto, não seriam escolhidas aí para admissão em UTI a partir disso.
Eu queria, acho que é importante vocês, né, falarem o que pensam sobre isso, mas eu já adianto que me parece que a recomendação, né, do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, ele tenta equalizar essa questão. Mas eu acho que é importante ouvir o que vocês pensam disso, né? E depois a gente volta para falar da importância dessa resolução, dessa recomendação do Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro. Bom, eu voltando a palavra aqui, puxando a palavra, eu fico me perguntando se há como fugir de um utilitarismo em bioética ou em qualquer outro campo da vida. Se é possível fugir desse mínimo que seja desse utilitarismo. Porque, por um lado, eu acredito que esse critério SOFA ele seja um critério de fato objetivo e que trabalha num quadro agudo de uma doença, de uma situação, né? E outros critérios vêm. Ontem eu conversei até com o médico, o Dr. Munir Murá Júnior, ele é oncologista, mas trabalhou muito com medicina intensiva também, e ele dizia sobre outros critérios e outros scores. Um deles seria chamado Pittsburgh, um critério, um score de Pittsburgh, em que fala também de uma possibilidade de uma escolha a partir de uma situação crônica, mas sempre aliando outros critérios. Então, resolução do Conselho Federal de Medicina, muito amplo, traz depois a ideia do SOFA, que todo intensivista deve conhecer. Ao lado do SOFA, um critério, um score de Pittsburgh, que vai falar sobre questões de comorbidade. E, tendo um critério agudo, um critério de comorbidade, outros critérios de desempate viriam. Quer dizer, mas o que ele disse é que o critério é que a análise clínica, ela é também muito importante. Então, eu acredito que os documentos, e eu não sei se o Bruno vai pensar da mesma forma que eu, enfim, mas eu acredito que esses documentos, inclusive do CREMERGE, lido ali por vocês no início, no primeiro ponto, em que fala ali de não estar inserido ali pessoas com deficiência ou pessoas, qual que era a outra palavra? A idade, critério etário. O critério etário não estar incluído é uma forma de mostrar que é possível discriminar, então que nós temos que nos preocupar em não discriminar, né? E com isso, uma pessoa que vai para uma UTI ou que vai ser inserida ali naquele ambiente hospitalar, os médicos devem se desprender dessa questão. Eu imagino que possa, sim, ter pessoas com uma idade mais avançada que tenha mais comorbidades. Mas é possível também pensar pessoas com uma idade mais avançada com menos comorbidade que uma outra mais nova que tenha muitas comorbidades. Então, é aquela história, né? Todo critério de escolha traz as injustiças intrínsecas nela. Mas nós estamos no mundo da vida, e eu acho que o mundo da vida, nós não vamos nos esquivar de tudo isso. Não sei o que passo a bola aí para vocês. Eu acho que assim, é interessante até a gente pensar como que a própria bioética, ela nasce muito utilitarista mesmo. Uhum. O próprio princípio da beneficência, né, é um princípio extraído da ética utilitarista, principalmente ali de Jeremy Bentham, que pregava essa ideia mesmo da avaliação da utilidade, né, que seria feita a partir das sensações de dor e prazer. Então, ele defende uma moral, uma norma moral e uma norma jurídica que deve ser sempre analisada a partir dessa ideia de utilidade, do que é mais útil. Inclusive, ele usa a mesma expressão que é utilizada por aquele documento de 3 associações médicas. Que são aqui. ABB, não é isso? Isso, que é a Associação de Medicina Intensiva Brasileira, a AMIB, a Abramed, que é a Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a SBGG, Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e a ANCP, Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Essas
entidades lançaram um documento que já está compartilhado aí com exatamente essas colocações que estão aí na tela. Vejam vocês que um pouquinho acima dessa parte grifada tem assim, em outras palavras, a ênfase na maximização de benefícios pode ser traduzida pelos objetivos. Maximização de benefícios, exatamente a expressão de Jeremy Bentham. E aí vem a explicação aplicada ao caso aqui, que seria salvar o maior número de vidas e salvar o maior número de anos de vida. Ainda fala de equalizar a oportunidade de indivíduos. Olha, os dois primeiros itens eu não gosto, eu acho ofensivo, eu acho discriminatório, eu acho que isso daqui não deveria constar de um documento médico em 2020. No século XVIII eu aceito, mas em 2020 eu acho que nós já podemos ver isso como medidas discriminatórias. O problema é, será que nós conseguimos formular uma ética prática que não seja de forma nenhuma utilitarista? Porque, de toda forma, quando se busca critérios clínicos, e aí a gente já pode até deixar esse documento de lado, mas ainda assim, se a gente olhar outros documentos, de toda forma, eles buscarão a possibilidade, ou melhor, dar prioridade ao paciente que tem a maior possibilidade de sobrevivência. Ou seja, isso também, de certa forma, é utilitarista. Ou seja, a gente está pretendendo priorizar aquele que provavelmente vai sobreviver. É um critério difícil, porque a verdade é que o corpo humano não funciona matematicamente, e por mais que a gente promova scores, vai haver falhas. Por mais que a gente tente também resolver a partir de tentativas não discriminatórias, em algum momento, talvez nós sejamos discriminatórios, mas a questão é que, diante dessa situação e diante da necessidade de escolha, eu acho que, no final das contas, a gente tem mesmo que optar por uma recomendação muito próxima à que o CREMERGE fez. Ou seja, ele colocou critérios clínicos, que não são critérios discriminatórios, mas depois ele fala, sim, da possibilidade de se avaliar a questão da mobilidade, da funcionalidade, mas especificamente para pessoas com deficiência física ou mental, ele diz que esse critério da funcionalidade não deve ser utilizado. Ou seja, é um meio de evitar a discriminação. E aí volta naquela questão que eu disse, quer dizer, a gente foca, a gente traz para mostrar, olha, tentem não discriminar, né? Exato. O que também não é nenhuma certeza, porque pode-se chegar a um paciente ali com uma deficiência mental e na situação tal que nem se saiba se ele teria uma deficiência mental. Quer dizer, nós estamos falando num tempo de pandemia, né? Claro que todos esses objetivos e essas construções objetivas, elas servem como parâmetros e para que nós sempre saibamos que, olha, como seres humanos, como você disse, nós podemos cair na tentação de discriminar, né? Sim. Mas nós temos que maximizar ao máximo para não discriminar. Né? Nós temos que pensar ao máximo para não discriminar. Eu, particularmente, não vejo... eu gosto do documento, acho que a questão aqui não é de gostar ou de não gostar, mas assim, eu simpatizo com o documento, com a recomendação da CREMERGE, e acho que o Conselho Federal de Medicina perdeu a oportunidade de trabalhar da forma como o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro fez. Sim. Eu queria complementar um pouco, propondo, não sei se uma alternativa de raciocínio, me parece muito
que foi o que o CREMERGE tentou fazer, apesar de não citar essa visão especificamente, mas é o que a gente encontra também na própria recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética, que é o terceiro documento que a gente está trabalhando aqui hoje em conjunto, né, que é uma recomendação número 1, 2020, do dia 15/5. Então, assim, né, super recente, que também traz a mesma fundamentação, né, da recomendação da AMIB junto com outras 3 associações médicas, né, e mesmo nos considerandos da Sociedade Brasileira de da recomendação da Sociedade Brasileira de Bioética, como me parece, né, que é o mesmo escopo pelo resultado final da recomendação do CREMERGE, é a ideia de se colocar, né, os direitos humanos junto com os princípios da bioética. E aí eu tenho que lembrar, vou negar Rafa e os princípios da bioética de intervenção. Eu acho que a partir disso, a gente consegue não abandonar totalmente a ideia utilitarista, mas a gente consegue, né, humanizar essa perspectiva. Eu acho que a gente nem precisa colocar aqui a resolução da Sociedade Brasileira de Bioética, mas a gente vai deixar o link lá na nossa descrição para quem tiver interesse de acessá-la, né? Eu acho que a partir disso, então, o que se procura? Eu concordo com a Fatinha e que nós não teríamos um critério objetivo que resolvesse o problema de todo mundo, né? Eu vejo assim que esse critério SOFA por si só é muito bom para o cumprimento dos deveres do médico, do direito dele, né, de ter critérios objetivos de decidir. Concordo que o CFM realmente poderia ter emanado uma recomendação, como fez o Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro, para que desse segurança, né, para esses médicos e médicas que estão ali na linha de frente nessa decisão. Mas, de outro lado, eu ainda tenho, né, uma ressalva na leitura dessas recomendações pela própria fundamentação que a gente leu, né, que o Bruno leu aqui no vídeo, sobre acerca, né, dessa questão utilitarista e essa crítica específica ao utilitarismo. Então, qual que é o benefício, né? O que é de bom que eu vejo nessa recomendação do CREMERGE? É que sim, ele adota a recomendação, adota a resolução 2056, né, que é aquela geral do Conselho Federal de Medicina, ela adota o sistema SOFA, que por mais que as outras recomendações fundamentem a sua aplicabilidade em argumentos, né, que eu acredito que tem potencial, né, de discriminação, mas o que a CREMERGE faz? Ela fala, olha, adotamos o critério de funcionalidade? Adotamos, mas ele não pode ser aplicado à pessoa com deficiência, né? Se houver qualquer questão de idade, olha, isso não pode ser utilizado. Então, eu acho que ela tenta fazer um equilíbrio, ela tenta aparar as arestas de possíveis discriminação, né? Como Fatinha muito bem disse, né? Então, eu acho que é uma boa recomendação do ponto de vista ético, por isso que eu posso falar boa, né? É uma adequada recomendação também do ponto de vista da não discriminação, tanto ética quanto jurídica. Então, eu acho que o resultado, a conclusão que se faz é essa, diante de todas as preocupações que eu apontei aqui no início. Meu problema é com a discriminação, né? E me parece que essa recomendação, ela tenta equalizar isso, dizendo, olha, tem critério objetivo, mas ele não pode ser utilizado nessas possíveis hipóteses de discriminação. Muito agora a gente tem que pensar no seguinte, né? O quão importante foi trabalhar essa possibilidade de uma melhor adequação da responsabilidade do médico em tempos de pandemia, né? Eu não queria ser médica nesse tempo de pandemia, não. Não é fácil, gente, né? Não é fácil. Então tá, acho que valeu a discussão, né? Até a próxima. Até.